Nos últimos 2 anos, nós tivemos um número enorme de casos de ansiedade e depressão no mundo. Foram mais de 129 milhões de novos casos de ansiedade e depressão. Isso quer dizer que você com certeza tem um cliente que precisa de ajuda para tratar a ansiedade. O Brasil, inclusive, é o primeiro da lista. Só que as alternativas tradicionais, convencionais, elas não são a solução para esse problema. E por que não são? Porque a raiz dessa ansiedade está lá no intestino do nosso cliente. E qualquer alternativa, qualquer solução que a gente busque, que não olhe para a raiz, que não traga a regeneração dessa saúde intestinal, não vai trazer um resultado efetivo, não vai trazer um resultado que realmente faça diferença definitiva na vida desse cliente. Ansiedade não é frescura, minha gente. Infelizmente, como o Brasil está no topo ali da lista da Organização Mundial da Saúde como o país mais ansioso do mundo, então é uma palavra que fica muito banalizada, né? É ansiedade, todo mundo tem ansiedade. E acaba que a gente não dá a devida atenção, o devido respeito, não estuda o suficiente para entender realmente o que é ansiedade. Então, em primeiro lugar, ansiedade não é frescura, ansiedade não é cansaço, ansiedade não é esse cliente querendo chamar a atenção para ele. Ansiedade é algo real e que a gente precisa se atentar. O que a gente precisa entender aqui? A diferença entre uma ansiedade comum, uma ansiedade normal da vida e uma ansiedade patológica. Então, eu quero que você sente aí no seu lugarzinho, pegue o seu papel, pegue essa caneta, preste atenção, porque agora eu vou te ensinar essa diferença entre ansiedade normal e ansiedade patológica. Combinado? Então, em primeiro lugar, o que é a ansiedade? A ansiedade é quando o nosso corpo ele entra num estado de luta e fuga, tá? Então, nós temos 2 sistemas ali no nosso corpo. O sistema simpático, que eu brinco que ele não é nada simpático, e o parasimpático, tá? Então, quando eu estou em estado de perigo, ou quando eu preciso estar em estado de atenção máxima, eu ativo o meu sistema simpático, que é esse meu sistema de luta e fuga. Então, eu tenho um aumento muito grande de hormônios estressores, que é cortisol, adrenalina, noradrenalina, ok? Então, essa ansiedade é comum, faz parte da nossa vida e ela, inclusive, é muito benéfica. Então, se eu tiver um prazo para entregar no meu trabalho, eu preciso estar alerta. Eu juntei 2 palavras e fiz uma que não existe. Estar alerta e atenta, olha só, estar alerta e atenta para que eu possa cumprir esse prazo. Então, isso gera uma ansiedade e isso é normal, tá? Se eu tô com um problema para resolver, se eu tô com uma situação na minha vida, no meu dia a dia, que está exigindo algo de mim, isso vai gerar uma certa ansiedade. Se eu vou palestrar, se eu tenho um evento, se eu estou com um cliente que está com um caso difícil, isso vai gerar um certo nível de ansiedade. Isso é perfeitamente normal, tá? Então, isso daqui faz parte da nossa vida. Qual que é o problema? É quando eu não consigo mais desligar esse botãozinho. Imagine um interruptor de tomada. Eu não consigo, ele ligou, eu entrei nesse estado de luta e fuga e agora eu não consigo mais desligar. E quando eu não consigo mais desligar, essa ansiedade vira patológica, ou seja, os meus níveis de hormônios estressores, o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, eles vão estar sempre altos e eu não consigo mais abaixar. Não consigo produzir a quantidade de hormônios de bem-estar, de hormônios reguladores como a serotonina, por exemplo, que vão me ajudar a diminuir o nível desses hormônios estressores. E aqui é um problema, né? Então imagine, por exemplo, tem um coelhinho lá no campo, tá? Tem um coelhinho lá e de repente ele percebe, ele está de costas, mas ele percebe que tem um predador vindo até ele.
Dependendo de onde tiver aquele predador, ele não consegue fugir. Então, o que acontece? Ele levanta as orelhinhas, ele começa a chacoalhar o rabinho lá e ele fica atento. Ele ligou o estado de luta e fuga dele. Muitas vezes, o cérebro dele está calculando se vale a pena ele correr, se tem aonde ele se esconder, ou se ele vai ficar imóvel, se ele vai esperar para ver se aquele predador vai atacar ou não. Ou seja, é um estado de alerta, é um estado de atenção. Agora imagina que esse coelhinho entrou nesse estado de alerta, ele ligou ali o interruptor e ele não consegue mais desligar. O que acontece aqui? Esse estado de alerta, ele deixa o sistema digestório em segundo plano, ele deixa a absorção de nutrientes em segundo plano, tá? Ele deixa atenção em qualquer coisa que não seja aquele objetivo de fugir, de se salvar, de se livrar daquela situação de perigo em segundo plano. Então, você começa a desenvolver vários outros problemas. Você está sempre sentindo calorão, está sempre sentindo cansaço, dor de cabeça, suador, começa a dar enjoo, algumas pessoas têm ânsia, né? Porque todas essas outras funções do corpo que não são essenciais para essa sobrevivência estão em segundo plano, ou seja, o corpo não está direcionando energia para elas, tá? Então, entende o problema de ligar o interruptor e não desligar mais? Todas as outras funções do meu corpo ficam prejudicadas. E é aqui que a gente começa a ter um olhar muito diferente para essa ansiedade, deixar de olhar para ela como algo normal da vida, é olhar para ela realmente com aquela atenção. Poxa, então já se tornou um problema. Aquele cliente, ele está sentindo essa ansiedade todos os dias, ou a cada 2 dias, um dia sim, um dia não, ou 4 vezes na semana, 5 vezes na semana. Então, você começa a analisar quantas vezes o cliente está sentindo aquilo. Então, quanto maior a frequência, mais essa ansiedade está patológica num nível alto. Então, o terapeuta precisa também começar a analisar isso aqui.